começar uma live. Hoje vamos ter uma live diferenciada. Vamos ter uma pessoa que vai falar em nome dos alunos. Então, acho que vai ser bem interessante. Já chegou aqui a minha convidada. Deixa eu chamá-la para e vai ser interessante. Aí tem mais alguns colegas aí, alunos, Ei, ex-alunos. Ei, tudo bem? tudo. Então tá bom. É bom ter você por aqui, Dani. Ai, É eu fico muito um prazer agradecida do muito convite. grande. E só explicar aí essa sua presença. Primeiro, porque a nossa querida Joana teve um imprevisto, não pôde participar da live de hoje, a gente já estava com tudo certo, e hoje à tarde aqui para mim, né? Estou falando de outro continente, mas aí à tarde, devia ser fim da manhã aí para vocês, ou meio da manhã, ela teve um imprevisto, não pôde participar, então, conversando com ela sobre a possibilidade de nós cancelarmos ou não, ela propôs, isso partiu dela, foi bem legal, porque é ela que propôs que a gente chamasse algum aluno, uma vez que a conversa que eu tive na segunda-feira com o Titi da Massa, que é do Fisimaticando, foi justamente para falar que os professores não têm tido voz, não têm tido representatividade, não têm tido oportunidade de falar sobre um processo em que eles estão na linha de frente. E o que eu e Joana, decidimos hoje é que seria uma oportunidade para chamar alguém que fosse representante dos alunos. Eu sei que você não é a representante dos alunos na escola, e eu acho que isso é até mais interessante, porque você vai falar não de um lugar de representante, mas do lugar do aluno, com o olhar, Uhum. com a voz e com o sentimento de uma aluna. E isso é muito legal, e a ideia era justamente trazer essa voz para cá. Então, nós decidimos que íamos fazer o convite, agradecemos, né, nesse momento, por você ter aceitado o convite de estar aqui, de poder participar e falar conosco um pouco sobre o que é que anda acontecendo com os alunos, qual é a situação. Além disso, gostaria de deixar claro que a gente precisa de ter esse diálogo mais aberto e mais participativo, porque vocês estão sofrendo tudo o que é consequência das políticas públicas e mesmo da própria situação da Covid. Então, é importante que vocês tenham uma voz, tenham uma representatividade nesse processo, né? Então, deixa eu aproveitar agora, depois de tudo isso, para apresentar a Daniele Letícia, foi minha aluna em 2018. Eu tenho a Dani em grande conta, sempre foi uma ótima aluna, muito interessada, muito participativa, sempre atenta e preocupada em aprender e conhecer e tirar dúvidas, uma postura muito proativa, o que não tem sido uma prática muito comum dentro das escolas. Infelizmente, os alunos têm ficado numa posição extremamente passiva, de não se manifestar, não ter muito interesse, enfim, procurar caminhos alternativos que muitas vezes não é o da própria escola para resolver as dúvidas e para o aprendizado. Então, né, a Dani também trabalha num projeto que é o Empodera Team, e que é um projeto bem interessante, do qual nós vamos falar mais para frente, né? Vamos deixar isso Isso. mais para o final. É a cereja do bolo, a parte mais interessante, vamos deixar para o final. Tá bem? Então, nesse momento é Tá isso. Eu queria que você falasse aí, como é que tem sido essa luta dos alunos para estudar?
para poder conseguir levar isso adiante. Antes de me responder, deixa eu só aproveitar para agradecer as presenças ilustres de várias pessoas. O Guilherme Taílo, de Gero, que foi meu aluno, a Lúcia Coelho, que foi colega minha lecionando, a Natiele, a, tem aqui o Fisimaticando, está aí presente também, Glória, tem alguns nomes que eu não conheço, Fernanda Ferreira, Vinícius Kailux, Sara, enfim, todo mundo, o Adson está aí, é amigo meu, então assim, a Cláudia Mara, professora de matemática, né, do Madre, que é a escola que você estuda, a Dani Chaves, que é amiga, então, e todos os demais que estão aí presentes, olha, eu realmente não vou conseguir falar o nome de todos, mas fiquem todos se sentindo devidamente abraçados e devidamente aí representados. Agradeço a todos por estarem aí. E vamos lá. Diz para mim, como é que os alunos estão se sentindo com tudo isso? Então, eu quero começar agradecendo, né, o convite. Eu fiquei muito feliz de você e a Joana também que me chamou. E eu acho assim, muito necessário e importante ter essa conversa, porque realmente eu acho que essa situação toda que a gente vive de esse estudo remoto, estudo EAD, nem os professores, nem os alunos estavam preparados, porque a gente não espera isso a todo tempo. Então, eu acho que é uma dificuldade que vem dos dois lados, sem dúvida, e um local para os alunos poderem falar, serem ouvidos, é muito importante, porque estudar assim não é fácil, concentração, ansiedade, acho que para falar de estudo remoto nesse tempo, não tem como não falar de ansiedade, e por eu ser uma aluna do terceiro ano, né, que eu represento uma aluna do terceiro ano, a questão do Enem, do adiamento, então, realmente é difícil. Pois a gente tem vivido um processo, né, um percurso difícil, que é, primeiro, a suspensão das aulas, depois uma enquete para se discutir nova data de aplicação das provas, seguida de uma definição que não foi nenhuma das datas propostas, Sim, e a gente tem. Isso é um problema, digamos, até externo, né? Mas internamente na escola, professores e alunos não estavam preparados para esse tipo de aula remota. O que você tem a me dizer disso? Assim, do ponto de vista dos alunos, né? E aí eu vou começar até mesmo com uma provocação. Tem sido fácil lidar com a partilha dos equipamentos eletrônicos? Porque eu acho que esse é um problema que as pessoas não param para pensar, né? Como é que fica dentro de casa? Se tem irmãos, se tem pais que usam o computador para trabalhar, como é que lida com tudo isso? O que você pode me dizer? sim, eu conheço algumas pessoas que têm um irmão, e aí o irmão vê aula no mesmo horário, aí fica meio difícil porque a televisão está ocupada. Eu acho que a gente tem realidades diferentes e não são todas as famílias que entendem a necessidade do filho sentar na televisão e a poder assistir, né? Porque as aulas pelo estado estão sendo assim, estão sendo feitas pela televisão. E eu acho que, assim, essa questão de ter um aparelho e às vezes tem que estar vendo aula e fazendo atividade junto, e para algumas pessoas realmente é bem complicado. Eu acho que no Madre é uma escola bem privilegiada, onde os alunos, a maioria tem acesso a a internet, a essas plataformas. Então, eu acho que, olhando por uma aluna do Madre, lá na escola não tem sido tão difícil. Mas eu acho que algumas pessoas sim já me notificaram isso, inclusive falaram, ai, Dani, é muito complicado para mim conseguir acompanhar essa aula, porque no mesmo horário meu irmão está estudando. Ou então eu não consigo ver nesse horário, porque nesse horário não tem silêncio na minha casa, eu não consigo concentrar. Porque tem essa questão, né? De concentração e de ter um ambiente familiar que você realmente consegue se dedicar a isso. É, a, do ponto de vista dos meus colegas professores, a grande dificuldade tem sido lidar com essa adaptação à ideia de home office.
porque a Uhum, casa de ninguém está preparada para ser um espaço de trabalho ou de estudo, né? sim. Então, aquele momento de estudar é um momento, muitas vezes, de ter um certo silêncio, de conseguir ter concentração, de conseguir produzir algum estudo, ou fazer exercícios, enfim. É preciso que o ambiente seja mais propício. E isso não vem acontecendo, né? Para os professores também o problema é muito semelhante, porque tem que lidar com os filhos, tem que lidar com os barulhos externos e ainda tem que lidar com as tarefas domésticas, né? Que a gente sabe que Uhum. envolvem também muitas vezes os alunos. Uma vez que eles estão dentro de casa, acabam por participar dessas atividades. E aí, como é que porque assim, tem que se conciliar a rotina de casa com os estudos. E tem que se conciliar tudo isso com equipamentos eletrônicos que não são disponíveis para todos. Eu não sei na sua casa, mas tem um computador para cada pessoa, tem um celular para cada pessoa, todo mundo consegue usar algum equipamento assim? Pois é, aqui em casa, como eu disse, eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu consigo fazer esse estudo, eu tenho um computador só meu, eu tenho um espaço que eu consigo sentar e concentrar. Mas é isso que eu falei, eu conheço, tem amigos meus que não têm, do lado da escola mesmo, que não tem esse computador que você pode pegar para você, sentar, agora é o meu horário de estudar e eu vou ficar aqui a manhã inteira porque estaria sendo assim na escola se eu não estivesse distante. E não é assim para todo mundo, realmente. É, a gente sabe que isso é difícil. E ainda tem a questão do próprio acesso, né? A gente sabe que a internet, para muitos alunos, não é uma internet rápida, não é aquela internet dos sonhos, e isso Uhum. cria problemas também, não é? Que você pode me falar disso? Você tem aí algum depoimento de colega, alguma fala que chama sua atenção nesse sentido? Então, para falar disso, eu quero falar sobre o chat, sobre o Conexão Escola, que foi um aplicativo criado pelo governo, na tentativa de, se a pessoa, se o estudante não consegue assistir pelo notebook, não consegue assistir pelo celular, ou pela televisão no horário que está sendo transmitido, essas aulas ficam gravadas no aplicativo e você consegue assistir depois. E aí eu tenho a maioria das pessoas que eu conheço fazem assim, né? Porque a dificuldade de conseguir assistir na televisão e de não terem o próprio computador e tudo. E aí eu acho que essa plataforma é um bom jeito de contornar essa situação de pessoas que não conseguem assistir ali na hora ao vivo, realmente, mas fica aquilo de deixar uma dúvida, né? Lá na escola, os professores fazem videochamada com a gente pelo Google Meet, que ajuda bastante a dar continuidade nas matérias do terceiro ano, principalmente, que a gente sabe que as matérias e as aulas que estão sendo transmitidas no PET são bem atrasadas para quesito Enem, principalmente. E aí eu acho que esse espaço que os professores dão de a gente poder tirar as dúvidas ali na hora é realmente muito bom. Só que algumas pessoas já vieram realmente falaram comigo sobre a questão de não conseguir assistir ali na hora a aula que está sendo transmitida pelo Google Meet, né? E aí Entendi. entra nessa questão que você falou, de não ter realmente um espaço ou um notebook só para você, para poder assistir essas aulas. Isso complica bastante a situação, né? Aqui a gente já tem uma participação. Valdeci fala que eu costumo dizer que depois dessa pandemia o mundo não será mais o mesmo. A tecnologia se tornou um aliado e vem apoiando o quanto ela tem que evoluir aqui no Brasil. Eu também acho que a educação tende a se atualizar, eu diria isso, né? Na verdade, nós sabemos que tanto professores quanto alunos precisam olhar para a tecnologia não mais apenas como um entretenimento, mas como uma forma de ensino e aprendizagem, como uma ferramenta para estudo, porque ela está aí presente e ela pode ser potencializada, mas para isso ela precisa que as pessoas estejam preparadas, que eu acho que é o mais grave, né?
E Uhum. aí ainda tem a continuação aqui do raciocínio que diz assim, não só, peraí, não só na plataforma da educação, mas em todas as outras. Bem elaborada é uma grande oportunidade para evoluir. E tem uma outra fala que diz assim, o PET, acho que ele tem sido bem falho, principalmente para quem vai fazer o Enem. E aí era a pergunta que eu ia fazer, ô Dani, você acha que o PET foi uma boa alternativa? Aí eu vou aproveitar e completar. Por que os alunos não estão usando os livros didáticos que têm direito e que têm, teoricamente, acesso quando entram para a escola? Pois é, a questão do PET 1 principalmente foi muito discutido porque realmente tinham muitos erros, erros de português, erros na matéria, e eu acho que esse, apesar de eu achei que foi um pouco melhor, por ver com mais matéria, mas ainda assim dá para identificar alguns erros. E a questão do PET, eu acho que é inteligente a ideia do governo de, tá, a gente vai fazer algo, uma alternativa, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet. Mas o conteúdo do PET, os textos que tem lá de base para dar apoio para fazer essas atividades, são muito raso, é pouco, e aí tem link que se você entrar, você realmente consegue entender melhor, explica um pouco mais. Só que eu acho que não entra muito na ideia de que o PET foi criado para quem não tem acesso à internet, mas aí tem um link que você só consegue entender entrando, e aí para mim não faz muito sentido isso. E aí ainda entra essa coisa do livro didático, que realmente é uma matéria atrasada, visto principalmente em questão de terceiro ano e Enem. É uma questão. Em biologia, eu voltei para a matéria que eu estava vendo no segundo ano, que já foi vista. E aí o meu livro não está alinhado com o PET. Então, se eu tiver alguma dúvida no PET e eu não posso acessar a internet, eu não consigo olhar no livro porque é outra matéria, não é a matéria do livro. Então, ficou muito confusa essa questão. Eu acho que se tivesse a ideia de fazer um PET, de criar uma outra alternativa para quem não tem internet, eu acho boa o PET poder ser impresso nas escolas, pelas pessoas que não tivessem acesso, mas entre essa questão de falhas nos textos que são para ter uma base para fazer as atividades, eu acho as atividades, às vezes tem duas atividades em uma matéria, eu não acho que isso é o suficiente, e aí tá, tem um link que você consegue ver exemplos de atividades, mas vai entrando nessa questão e cria um bolo em cima de algo que podia ser resolvido com o livro didático. Entendi. É, eu vou voltar a falar disso, eu quero só cumprimentar aqui a Dani Chaves, que está sempre presente nas minhas lives, a Liliane, que é professora de inglês, queridíssima, o Anderson Souza, que também é querido, a Jeane Cafezeiro, que está falando lá da Bahia, ela foi minha colega aqui em Portugal durante 6 meses, esteve aqui comigo, a gente teve que dividir o apartamento, foi muito bom. A Stephanie está aqui presente, Bárbara, a Cássia, amiga querida. A Joana está nos prestigiando, ela não pôde participar, mas está aí prestigiando. Obrigado por estar aí. A Maria Alice Cruz também, enfim, né? Mais uma lista de agradecimento, a Dirlane está aí. Então, agradeço a todos por estarem presentes e por estarem participando. E aí quero aproveitar para fazer já uma pergunta do Fisimaticando. Toda a dinâmica vai mudar necessariamente, mas sem os devidos treinamentos, atualizações e cursos de formação continuada, não só na educação, mas em todos os campos, de nada adiantará. Eu concordo com ele, essa fala é muito pertinente. O Lucas Vidal, professor de inglês também, querido, que está aí acompanhando, obrigado. Tem uma fala do Anderson dizendo que ele avaliou o PET, considerou extremamente superficial nos conteúdos, confirmando essa sua fala, né? A Joana fala que, além dos erros, muitos textos não citam os autores. E temos ainda o último comentário da Mariana Trindade, falando que deveria ter um PET específico para quem não tem acesso à internet, com o conteúdo dos links impresso na apostila. Pela última informação que eu tive, isso já aconteceu. Foi uma atualização da apostila do PET,
que já tem essa imagem ou esse texto, enfim, esse material adicional incorporado ao PET. Aqui a gente tem ainda a Ana Luísa dizendo: a realidade é que os alunos não estão aprendendo nada e não é por falta de esforço, e a escola parece ignorar isso. Os conteúdos... Espera lá. Que eu perdi aqui. Os conteúdos do PET são rasos para quem não tem acesso, e não são todos que têm acesso ao Google Meets. Isso também a Dani estava falando. E aí eu vou insistir na pergunta que eu acho que é pertinente. Por que o PET e não o livro didático? Sim, isso foi uma coisa que eu pensei também sobre, e eu acho que assim, se criassem uma, como eu falei, eu gosto muito da ideia de fazer algo para quem não tem acesso à internet, que foi o caso do PET, mas que eu acho que se tivesse alinhado essa questão de a matéria que é dada no Conexão Escola, no Se Liga na Educação, a matéria que é passada no PET e a matéria dos livros didáticos, eu acho que seria algo assim, mais aceitável, porque como várias pessoas aí também comentaram, a matéria, as atividades são superficiais, né? Não é algo aprofundado. Então, se a gente tivesse esse PET de apoio, que é uma avaliação para que não fiquem sem conteúdo, e ainda tivesse como a gente alinhar com os livros didáticos, fazendo as atividades de lá, aí sim eu acho que seria uma saída assim, interessante para isso. Entendi. Na verdade, quando a gente, assim, como estou afastado nesse momento das atividades letivas, então eu não tenho como falar com muita propriedade. Mas o que eu observo à distância é que houve um erro muito grande de não colocar os livros didáticos à disposição dos alunos, porque é um material que pertence assim. O Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, é muito rigoroso, tem critérios muito claros para que um livro seja aprovado e possa ser comprado pelo MEC. Uma vez que é um investimento de dinheiro do erário público, ou seja, um dinheiro dos nossos impostos, nada mais justo e natural do que usar esse material com os alunos. Principalmente porque os professores que vão dar aula para os alunos em alguma plataforma digital são os professores dos próprios alunos. Talvez, né, as aulas na televisão pudessem ter uma linha meio em cima do muro, digamos assim, porque nós sabemos que nem todas as escolas usam o mesmo material didático. Como há essa diferença de livros didáticos, né? Então a televisão poderia ser um suporte, poderia ser um apoio, mas não ser a via principal. E nesse sentido, eu continuo sem entender por que o PET e não o livro didático. E além disso, né, só para reforçar uma fala aqui do Fisimaticando, eu também acho que sem capacitação, sem uma formação, principalmente professores, mas professores e alunos terão dificuldade de usar a tecnologia digital para estudo. Talvez nesse intensivão, digamos assim, da Covid, né, isso seja um catalisador para conseguir fomentar esse uso da tecnologia de uma maneira mais pertinente, mais constante, de uma forma que todos os alunos consigam entender como usá-la concretamente para estudo, e os professores também estejam preparados para fazer esse uso, mas não é a realidade hoje, né? Infelizmente não é. E aí, só para poder completar, a gente tem aqui uma pergunta da Natiele. Ela diz assim: Amilcar e Daniele, gostaria de saber de vocês, na situação que estamos hoje, qual a opinião sobre como vai ser o Enem para os alunos da escola particular e da escola pública? Eu vou deixar essa pergunta para você responder, Dani. Daqui a pouquinho, a Joana fala que acha que a escola e os professores se preocupam sim, mas ficam amarrados, pois a lei obriga a lecionar o conteúdo do PET. É uma lei estranha, eu diria, mas, enfim, se é a lei, é a lei.
E aqui a Mariana Trindade diz que o livro didático realmente está sendo esquecido na quarentena. Seria incrível se o conteúdo do PET realmente acompanhasse os livros. O problema é que nem toda escola usa os mesmos livros. Isso a gente também já falou. Entretanto, o que importa muitas vezes não é o caminho, mas é o destino. Cada um pode escolher seguir por um lado, desde que todos cheguem até o Enem preparados, que é algo que a gente não sabe se vai acontecer. O que você acha, Dani? Então, desde o início da quarentena, essa foi minha maior preocupação. Eu que não sou nada ansiosa, né? Fiquei assim, já em desespero com tudo isso. E eu acho que você falou no início da live que o governo propôs 3 datas diferentes, e aí, além de colocarem a data que não foi a mais votada, ainda inventaram uma nova, porque essa data não estava lá na enquete. Então, eu fiquei meio sem entender realmente para que a gente serviu nesse processo, porque a nossa opinião não foi ouvida. E realmente eu tenho contato com pessoas de escola particular e que assim já fizeram prova de bimestral para esse bimestre, para encerrar, já estão de férias e quando voltar das férias vão fazer mais provas para encerrar o bimestre e para eles meio que continua no ritmo, óbvio que com as dificuldades, né, de aula à distância, mas não vejo essa preocupação tão grande quanto eu vejo em outras pessoas, nós de escola pública. Eu tenho amigas, principalmente, que têm muita dificuldade de estudar nesse momento, ou por ansiedade, ou por concentração, ou porque não tem um lugar para estudar, e vão prestar o Enem esse ano, ano que vem, e a preocupação é enorme, né? A questão do Ministério da Educação, um pouco antes disso, de terem decidido a data, né? Falando que se ninguém estava estudando, então tá todo mundo igual. Mas será que realmente ninguém está estudando? Ou será que a gente tem algumas pessoas que realmente estão estudando e estão tendo informações necessárias para conseguir fazer um Enem digno e outras que estão tentando concluir o terceiro ano? Muitas pessoas também que eu conheço já falaram que preferem desistir desse ano e começar o ano todo de novo ano que vem, o terceiro ano, e tentar ter uma base para conseguir fazer um Enem melhor no ano que vem, né? Na verdade, é uma situação complicada, porque nós sabemos que o Estado toma decisões difíceis e muitas vezes decisões que têm ali uma série de circunstâncias que muitas vezes nós desconhecemos, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acho que a gente fica com um certo temor quando o próprio INEP propõe datas para uma enquete e escolhe uma data que não tinha aparecido até então, porque isso transmite uma ideia de insegurança para o candidato. Então, o candidato que já estava inseguro e começa a acreditar que as coisas vão dar certo com a enquete, com a chance de votar e de ter uma daquelas datas previamente avaliadas e pensadas como uma potencial data para a prova, quando isso não se concretiza, o próprio candidato fica inseguro. E eu não acho que nenhum aluno tem que sofrer perdendo um ano, porque não é justo. Nós estamos vivendo um momento completamente fora do padrão, é uma situação totalmente atípica e que não justifica pensar em perder o ano. Mas a gente sabe que a situação é bem desigual. Os alunos de escolas particulares, os alunos de classe socioeconômica mais privilegiadas conseguem ter acesso não apenas à plataforma da escola, mas também à plataforma de cursinhos preparatórios, e isso faz com que eles tenham uma chance um pouco maior do que muitos alunos de escola pública. A questão socioeconômica, nesse caso, faz muita diferença em relação ao futuro de cada candidato. E isso não deveria ser um fator que desequilibrasse ou que reforçasse a desigualdade, né? Nós sabemos que o Brasil é um país de grandes desigualdades, mas isso não deveria reforçar.
e infelizmente é o que a gente tem visto, né? Eu entendo que o governo tenta resolver ou compensar um pouco o problema, mas as aulas pela TV não são suficientes e o processo de interação contribui muito para que os alunos aprendam. Eles estarem fora da escola realmente complica bastante. Mas vamos lá, né? Tem Eu, participação aqui. A Natiele fala que muitas escolas públicas estão apenas com PET e que o MADRE, uma escola que os alunos têm o privilégio de ter aula online de alguns professores, mas muitas escolas não têm esse privilégio. É, isso é uma grande verdade. E a Mariana Trindade diz que acha um absurdo o descaso do governo com relação à educação e que o PET parece que foi só um material que colocaram para dizer que tem. Isso não é algo que a gente possa afirmar, né? Mas que nós podemos fazer uma séria crítica ao conteúdo do PET, isso podemos, uma vez que o PET não oferece o estudo com a devida profundidade, principalmente para os alunos de terceiro ano, né? Eu acho que vocês que estão no terceiro ano, que vão enfrentar o Enem, são aqueles que podem falar com mais precisão sobre esse assunto, né? A Mariana ainda fala que tem muitos erros de português e que o conteúdo está muito superficial, enfim. Eu sei que o PET tem problemas mesmo, e ela ainda completa: o argumento de que se ninguém está estudando, está todo mundo igual, não faz sentido. Não dá para fazer uma afirmação dessas, eu concordo também. Não dá para fazer, Mariana, você tem toda a razão. O Fisimaticano fala: se tem uma mentira escancarada, é essa, está todo mundo igual. A desigualdade nunca foi tão absurda. Também concordo com o pessoal do Fisimaticano. Aqui tem outra fala: infelizmente temos ainda o fator político que vem interferindo negativamente, pois os responsáveis pela educação, mas não empenham, não transmitem segurança para os candidatos do Enem. É isso aí. Eu concordo também que é isso que vem acontecendo, Valdeir e Cipriano. A gente tem tido esse problema da insegurança. E a pergunta agora que tem que ser feita é: como é que estão tentando compensar isso? Você sabe de alguma estratégia, Daniele? eu acho que, assim, o Enem por si só já é uma pressão muito grande, né? E aí toda essa situação atípica, enfim. Mas eu tenho conhecimento de alguns cursos que estão disponibilizando são cursinhos populares, que disponibilizam a um preço mais barato e alguns até gratuito. Não com a duração de 6 meses, mas eu tenho alguns conhecimentos sobre isso. A questão, mas assim, realmente sobre outros fatores que venham do governo, eu não sei, não tenho essa informação. E eu acho que lá na escola a ajuda do Google Meet dos professores influencia muito para quem depende só do terceiro ano e da escola para fazer um Enem. Eu acho que é uma boa saída para isso. Muitos professores, inclusive, resolveram adiar a matéria, que seria outra matéria, mas para dar uma força para as pessoas do terceiro ano. Então, lá da escola eu percebo isso. Mas em outras escolas, algumas pessoas que eu já tenho contato e que eu conversei, tem um apoio dos professores, sim, mas não direcionado para isso. Então, são pessoas que eu conheço que querem prestar vestibular para o Enem e afins, mas não tem essa preparação nem da escola, às vezes porque não tem essa condição, ou porque a escola também não tem o preparo adequado, e também por questões além disso, né? Além da escola. A gente tem aqui a participação da Cristiane Grazielli. Cristiane é professora também, é uma amiga minha muito querida, e ela fala que ainda existe a pressão das escolas particulares para uma volta independente das públicas. E essa desigualdade aumentará de forma gigantesca. É isso mesmo. Nós sabemos que as escolas particulares têm interesses que vão além da aprendizagem do aluno ali por trás, né? Existe uma questão financeira, não apenas em termos de receber as mensalidades, mas até de pagar os professores e de pagar toda a estrutura que tem
tem sido uma obrigação delas investir, porque nós sabemos que ninguém estava preparado para o que aconteceu. Ninguém. Então, as escolas públicas que não tinham uma internet, que não tinham equipamentos para acesso, tiveram que, sei lá, buscar alternativas, mas as escolas particulares recebem mensalidades. Então, isso cria um problema muito sério, porque elas têm que justificar para onde está indo o dinheiro. E se não está tendo aula presencial, as aulas online vêm acontecendo. Então, há uma pressão grande. Nós sabemos que, nessa hora, os donos de escola são bastante persuasivos, eu vou tentar usar esse termo, né, que é bastante eufemista, para que as aulas voltem, para que os professores lecionem, para que eles gravem as aulas. Isso já foi tema de discussão em várias lives que eu participei ou que eu assisti, porque isso cria um problema de direitos autorais, isso cria um problema de direito de imagem, isso cria uma série de situações que, na hora da pressão, porque os alunos estão pressionados, mas os professores também estão. Os professores, principalmente de escolas particulares, estão sendo, vou usar um termo também com muito eufemismo, muito incentivados a manter as aulas, né? E isso tem sido muito grave e tem criado problemas muito sérios. Só para aproveitar aqui, né, tem uma fala da Ana Luísa. O Enem em janeiro é uma grande responsabilidade, não fechamos nem o primeiro bimestre na escola, e o PET e o livro não cobrem todo o conteúdo do Enem, e mesmo que voltem às aulas, não tem toda a matéria passada. E ainda a Mariana Trindade diz, acredito que tem como melhorar, mas ainda assim não dá para comparar com o ensino presencial. Se houvesse a opção de um ano extra, pelo menos para os alunos do terceiro ano, ajudaria bastante. A gente ainda estaria bem atrasado com relação às escolas particulares, mas eu acredito que seria uma boa opção para quem quer complementar os estudos. Eu não sei se o tempo extra seria possível, tendo em vista que a perspectiva é que tudo volte ao normal, se é que é possível fazer essa afirmação, para o ano que vem. Então, como é que se compensa essa situação para os alunos que são alunos de terceiro ano de escolas públicas? Vocês vão ter aula aí dezembro e janeiro afora, né? Vão ter um intensivão sem férias. Como é que seria uma alternativa, né? Como é que você vê esse futuro aí, Daniele? Você como aluna, como é que você se sente diante dessa possibilidade? Pois é, o Enem em maio, né, sugeria isso, de que as aulas fossem até mais ou menos ali até maio, porque seria o suficiente para cobrir o que a gente ainda não aprendeu no tempo que a gente ficou fora. Mas eu confesso que não sei se repetir, se fazer de novo, se criar um ano a mais seria a melhor alternativa para isso. Eu não sei se eu, por exemplo, teria coragem de refazer esse ano e ter essa possibilidade de fazer um intensivão, eu acho importante. Assim, não que eu ache que tem que ter aula até maio, por exemplo, agora que o Enem é em janeiro. Mas eu acho importante que uma, se um dia, se dentro desse ano a gente conseguir voltar algo assim, eu acho importante ser um intensivo. Eu acho que é isso que a Mariana quis dizer mais ou menos, né? Entendi. Eu vou falar um pouco, né? Eu já falei em outras lives, mas eu vou falar aqui um pouco da experiência que a gente teve aqui em Portugal. Portugal, assim como na Europa, nós estamos no hemisfério norte e o ano letivo começa em setembro, e não em fevereiro, como no Brasil. Porque agora nós estamos no verão, então as férias de verão são nesse momento. Então, o que acontece? Com a Covid, a partir de março, tudo ficou fechado. Só que os alunos tinham o que nós aqui em Portugal chamamos de exames nacionais, que são os exames que dão acesso ao ensino superior, equivalente ao Enem brasileiro.
e esses exames acontecem geralmente no final do mês de julho, ou seja, aliás, no início do mês de julho. O que nós temos são 2 semanas de provas, o modelo é bem diferente, mas essas provas iam acontecer. E o governo tinha que tomar uma decisão muito difícil em relação a manter ou não os exames nacionais. O que foi que o governo fez? O governo daqui, de Portugal pelo menos, assim que a Covid chegou numa estabilização, assim que a contaminação ficou no que eles chamam, né, de nivelada para menos, né, já para uma curva descendente, o governo decidiu que as aulas voltariam apenas para os alunos do ensino secundário, que são equivalentes a vocês do ensino médio. Então, os alunos voltaram para as aulas com distanciamento social, porque eles puderam usar as salas dos alunos do ensino fundamental do Brasil, e puderam, então, se espalhar pela escola de uma maneira que as aulas presenciais pudessem acontecer. Juntamente com isso, houve distribuição de máscaras sempre que os alunos entravam nas escolas, e uso de álcool gel, e medição de temperatura, enfim. Os procedimentos que o governo aqui achou que seriam procedimentos adequados. E, com isso, houve um período de aulas presenciais antes da prova. Antes da prova. Né? Só aproveitando aqui a fala, né, o Fisimaticano está falando que não acredita em retorno de aulas esse ano e que as previsões para vacina são para janeiro. Isso é verdade. Então, o que faz com que a chance de conseguir preparar os alunos para enfrentar o Enem fica ainda mais difícil. Nós passamos a ter aí uma barreira que vai além das forças de governo, de aluno, de professores, de escola, que é essa situação de contaminação, de potencial contaminação. Né? E isso acaba sendo muito grave. Né? E a gente, então, tem que lidar com isso. Enfim, a situação é difícil, os alunos têm tido vários problemas, mas a gente sabe que existem algumas iniciativas que são iniciativas gratuitas ou cursos que fazem parte de cursos de coletivos ou de ONGs, enfim, é a maneira como os alunos têm tentado minimizar esse impacto. Mas, voltando àquilo que foi o início da conversa, é uma dificuldade grande minimizar impacto quando o aluno não tem acesso à própria internet, né? Sim. E essa questão ainda de que o Fisimaticando deixou aí, que ele acredita que as aulas não voltam esse ano. Então, já tiveram algumas declarações, né, do governador falando que mesmo quando as aulas voltarem, esses estudos pelo PET e pela internet vão continuar um tempo até para conseguir alinhar tudo, para quando voltar ao normal, se é que a gente pode chamar assim. E realmente essa questão que você falou, como que faz um intensivo se a gente não tem uma plataforma, um suporte necessário para isso? Pois é, pois é. E mais do que simplesmente uma plataforma, né? O próprio acesso mesmo, né? Os dados de internet, olha, eu vou falar de uma iniciativa que teve aqui na universidade, que foi de angariar equipamentos antigos. O setor de informática pediu a todo mundo da universidade, professores, alunos, funcionários, quem tivesse equipamento antigo para trazer para a universidade, para que o setor de informática conseguisse, de alguma maneira, reparar, e a universidade investiu em acesso à internet para que os alunos tivessem aula. Mas nós estamos falando de curso superior, nós estamos falando de uma situação que vai além daquilo que a gente vê na realidade da educação pública e do Brasil, e principalmente no estado de Minas Gerais.
né? Não é possível, ou pelo menos eu não consigo acreditar que o governo teria condições, eu não falo apenas de condição financeira, mas eu falo até mesmo de condição de infraestrutura, de viabilizar a internet para todos. Então, isso cria uma desigualdade muito grande, um distanciamento na chance de alunos que estão aí interessados, que estão dedicados, conseguirem atingir os objetivos que eles almejam, né? Isso é muito É, grave. essa questão da internet, eu acho até importante a gente falar de uma coisa aqui que eu lembrei sobre a enquete do Enem ter sido feita pela internet, mas a gente sabe que muita gente não tem acesso, então muita gente não votou e não conseguiu deixar sua opinião, né? Porque é claro que tudo que a gente mais queria nesse momento é que a gente fosse ouvido e que pelo Sim, menos perguntassem pra gente o que que a gente acha, o que vocês acham sobre uma data do Enem. Apesar de que não fomos escutados, né? A data que venceu não foi escolhida, mas essas pessoas não tiveram nem a condição de votar, né? Aqui a Isabela Bárbara está dizendo que percebe uma necessidade de ter políticas que levem professores e alunos a um treinamento virtual, porque isso foi uma das coisas que atrasaram as aulas no EAD. Olha, aí eu posso falar porque tem muito a ver com o meu campo de estudo e de investigação, sabe, Isabela? O problema é que aula à distância não é educação à distância. Uma aula virtual é uma aula virtual. A educação à distância, ela tem uma teoria por trás, ela tem uma metodologia própria. É preciso que se prepare o professor para lidar com isso. E é fundamental que o aluno também saiba que ele vai lidar com esse tipo de estudo. E aí eu vou fazer uma pergunta, Dani, que eu não sei se você vai conseguir falar muito dela, mas eu acho que é importante fazer, se você tem ouvido falar alguma coisa sobre estudo híbrido, que vai misturar a distância e presencial, e o que, que os alunos pensam disso, se vocês tiveram oportunidade de conversar, de debater sobre isso. Eu ouvi falar um pouco, né, sobre essa ideia de até conseguir deixar as coisas como era antes, ter essa mistura. Eu acho que pode ser interessante, apesar dos diversos problemas que a gente já falou aqui sobre a questão desses estudos remotos, eu acho que talvez isso seja uma das formas de tentar fazer algo perto do que a Mariana falou de ser um intensivo, mas é óbvio que a gente ainda assim tem que lembrar que a desigualdade social no Brasil é enorme e ainda assim vão ter pessoas que não vão ter esse amparo e essa relação complica realmente falar, generalizar, né? Mas eu acho interessante porque, algumas lives que eu já vi, inclusive, sua e da Joana, falando sobre a questão da internet na sala de aula, eu acho algo interessante para a gente trazer, para às vezes criar uma dinâmica maior. Então, pode ser que isso dê certo, e pode ser que se tiver uma infraestrutura, um investimento nisso, seja algo positivo. Assim, essa é a minha visão. Eu não ouvi muitas outras pessoas comentarem sobre isso, outros alunos, estudantes que eu conheço, mas eu vejo assim. Mas eu acho que essa sua opinião, ela com certeza representa um pouco do que nós temos aí de alunos, porque nós sabemos que há uma resistência grande dos professores para usarem a tecnologia dentro da sala de aula. E nós sabemos que os alunos também têm uma certa dificuldade de lidar com metodologias diferenciadas. Então, quando o professor propõe alguma aula diferente, o aluno acha que é recreio. E isso muitas vezes acontece quando, na verdade, o que o professor Uhum. está propondo é uma metodologia diferenciada, é um outro caminho para se estudar, mas isso é um aprendizado que vem dos dois lados. Eu acho que tanto o professor quanto o aluno têm que ser preparados para lidar com isso, né? Então, como eu falei, o ensino híbrido que misture o virtual e o presencial pode ser um caminho, pode ser uma alternativa. Eu acredito muito nisso, né? E a minha opinião pessoal é essa. Eu acredito muito nisso.
Eu acho que não dá para ser 100% uma coisa ou 100% a outra, porque nós ainda não estamos preparados, né? Mas começar a lidar com essa mistura vai ser muito saudável, porque vai ser uma maneira de integrar a escola num caminho do século XXI, porque nós temos uma escola que lida com metodologias e com formas de ensino muitas vezes ultrapassadas, desinteressantes, desestimulantes, né? Isso tudo é verdade, mas também nós lidamos com um aluno que acredita que estudar é ficar brincando o dia inteiro, né? Então, é claro que existe também uma teoria que fala a respeito da aprendizagem por gamificação, e é super válida, mas não é só ficar acreditando que é joguinho o tempo todo, porque não é bem assim, né? É preciso mais do que isso, né? Senão nós vamos ter um pet virtual, né? Aquela coisa rasa que não consegue fazer o aprofundamento, que não consegue desenvolver bem tudo o que é preciso. Mas, então é isso. A gente já está caminhando para os 10 minutinhos finais, então eu quero só, primeiro, fazer mais uma pergunta daquelas espinhosas, que você também tem o direito de falar, não sei, não vou responder, que é a respeito do Fundeb. Teve uma votação aí essa semana para aprovação do Fundeb e os envolvidos na classe educacional, principalmente professores e secretários de educação e muitos governadores, o Zema não, mas muitos governadores assinaram o documento que foi para o governo federal solicitando aí que o Fundeb fosse aprovado e que a verba do Fundeb até tivesse um percentual maior. O que você, como aluna, entende do Fundeb e o que você pode me dizer sobre essa situação? Então, essa questão da votação do Fundeb, o que eu sei sobre o Fundeb não é algo muito aprofundado, né? Eu sei as coisas mais básicas sobre o funcionamento dele, mas eu percebo que muitos dos estudantes nem imaginavam que algo tão importante para a escola e para os estudantes estava sendo votado nesses dias. E quem votou e quem aprovou, porque eu também vejo isso algo como importante, a gente sempre ficar atento em quem está votando em quê, em quem está aprovando o quê. E eu vejo um desinteresse muito grande dos estudantes em geral em se aprofundarem mais nesses assuntos. O que eu sei mais ou menos sobre o Fundeb é que ele é um fundo de educação para investimento, né, de educação, e que acabar com ele é uma coisa horrível para a educação. Mas é o que eu falei, assim, eu vejo como algo que a gente precisa trazer mais essas discussões para, acredito, até para dentro de sala de aula, porque é algo tão importante para a educação, para os estudantes, e muita gente nem sabia o que estava acontecendo e o quão grande é a perda se a gente se cancela o Fundeb, se acaba com isso. Entendi. Assim, só para fazer um comentário a respeito da sua fala, eu acredito que os estudantes, eles têm pouco interesse por essa matéria, por esse tipo de conteúdo, porque eles não têm uma formação do ponto de vista político, mas não é político partidário, tá? Uhum, É do ponto de vista da construção política, do que são sim. leis, do que são direitos, do que são deveres, é esse tipo de construção política. Então, uma vez que a escola não abre espaço para que essa discussão aconteça, a gente tem uma formação que também fica um pouco precária. Precária do ponto de vista da formação do cidadão, de saber para onde vai o seu dinheiro do imposto, de saber para onde vai o dinheiro que todos pagam. Porque no Brasil todo mundo paga imposto. Mesmo aqueles que muitas vezes são vistos como fora da lei, se eles comprarem um pãozinho na padaria, aquele pãozinho tem um imposto. Aquele imposto vai para o governo e o governo legisla sobre aquele dinheiro. Então, nós temos que, enquanto cidadãos, né, não estou falando enquanto alguém que é adepto do partido X, Y, Z, mas enquanto cidadãos, nós precisamos
conhecer um pouco mais as leis, conhecer um pouco mais para onde vão os nossos impostos, para que nós possamos reivindicar os impostos investidos naquilo que é importante, né? Então, o que é mais importante para uma sociedade? É investir na educação? Então, não adianta investir pouco, tem que investir muito. Não adianta investir muito e não investir bem. O que é investir bem? Né? Trazer essa discussão para as pessoas, né? E aí, eu estou falando isso para você, Dani, porque você é aluna. E uma aluna de terceiro ano que vai fazer o Enem, e se por acaso um dos assuntos desse ano de 2020, que é o Fundeb, cai na redação do Enem, muitos não têm repertório para lidar com esse tipo de assunto, com esse tipo de tema. Né? Assim como outros tantos temas. Né? E não é uma crítica, porque eu sei que todos estão aí com a corda no pescoço para poder se preparar. Mas é porque eu acho que a construção dessa formação cidadã, ela pode ser melhor feita, ela pode ser mais aprofundada e mais adequada. E aí, agora, para finalizar, nós temos ainda mais uns 5 minutinhos, né? Eu vou deixar você falar um pouco do projeto. Acho que é importante você falar do seu projeto. Obrigado aí, Valdeir Cipriano está agradecendo, dando os parabéns para a gente pela conversa que nós tivemos, Dani. Então, Obrigada a todo mundo que esses participou, parabéns que são interagiu. 70% para a Dani, que é a representante aí dos alunos e que pôde falar aí em nome dos estudantes, né? E esses 30% são só para mim, porque eu estou conduzindo, mas, né, ela é que abrilhantou o papo. Então, agora, Dani, as palavras são suas aí, fale à vontade do seu projeto. Eu sei que o tempo é meio curtinho, mas pode falar. Obrigada, eu quero agradecer a todo mundo que participou, ao convite, né? Novamente, eu quero agradecer, que eu fiquei muito feliz. E o Empodera Teen é um projeto social, eu faço parte dele há 3 anos. Eu fui convidada para fazer parte. Eu participei, eu fui uma das alunas, não, participantes do projeto, eu fiz em 2016. E aí, assim, é uma vivência, são 8 módulos de aplicação, onde a gente vai nas escolas públicas municipais e conversar com as meninas sobre os ciclos de violência e tentar evitar que isso gere toda a situação que a gente tem hoje, o espaço da mulher na sociedade hoje. Então, assim, a gente acredita que ir nas escolas e conversar com as meninas desde o 7º ano e preparar elas e falar, olha, isso é legal, isso não, isso é certo, isso aqui é errado, e mostrar para elas outras vivências é fundamental para interromper esses ciclos e elas já irem sabendo sobre algumas coisas que para elas é normal, mas que tem alguma coisinha errada ali. Então é isso, a gente tenta cutucar as meninas para ficarem mais atentas e acordadas no que a gente vive e no nosso papel, porque fazer política ficou muito ligada a isso de partido e alguma coisa, mas não, ir na escola, falar com as meninas, falar com o adolescente sobre violência e sobre representatividade também é fazer política e também é muito importante. Com isso tudo agora do isolamento, né, a gente teve que dar uma pausa, não estamos indo mais nas escolas, até porque estão fechadas, mas a gente está pensando em começar um curso, um mini curso que vai ser gratuito. Inclusive, quero convidar todo mundo para seguir a gente lá no Empodera para ficar atento a mais outras novidades e para ser um meio de conseguir continuar nosso projeto com essa questão do isolamento social, né? Muito E aí bem. é para Então, eu maiores de vou... 18 anos. Entendi. Mas aí eu só quero aproveitar, então, e fazer uma provocação, né? Em tempos de isolamento e pandemia, está na hora do Empodera Team começar a se empoderar virtualmente. Porque aí aproveitem aí a oportunidade para lidar com isso. Tá bom? Olha, o nosso tempo aqui acabou. A gente daqui a pouco é catapultado para fora. Então, antes que isso aconteça, quero agradecer mais uma vez pela sua presença, agradecer a todos que estiveram aqui presentes por participarem, as perguntas, as interações, foi tudo muito bom, muito bacana. E é isso. Semana que vem
tem mais. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado mais uma vez, Dani. Até mais. Obrigada, obrigada, gente. Até mais.